Hoje eu gostaria de falar com você sobre um livro que está realmente mudando a minha forma de enxergar a vida e também de enxergar a produtividade, tá? Esse livro é esse aqui do Sêneca sobre a vida feliz e a tranquilidade da alma. Esse livro aqui me trouxe 4 etapas ou 4 insights, 4 coisas que eu quero compartilhar com você para que você consiga sair daquela zona que muitas pessoas estão hoje e já estavam no período de Sêneca, e ele vai falar aqui, eu vou compartilhar com você, que é pessoas que faziam muitas coisas, mas não conseguiam resultados. Aquelas pessoas que parecem que estão sempre tentando apagar um incêndio ou sempre sentem que a agenda está cheia, que está cheia de tarefa, mas realmente não conseguem produzir o resultado que elas esperam. Então, vai falar aqui na carta número 12 de Sêneca, e eu vou contextualizar um pouco o que ele está falando, mas ele está falando de que ele enxergava um padrão de pessoas já naquela época, que eram pessoas que elas trabalhavam em vão, né? Então ele vai falar aqui, né? Cuidado para você não ser uma pessoa que trabalha em vão, que para você não ser aquela pessoa que fica perambulando por todos os lugares, fazendo um monte de coisas, mas realmente você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Então ele fala que quando você faz esse esforço excessivo e você não consegue mensurar se isso está te levando para o seu objetivo, ou seja, você está fazendo um monte de coisa, ele fala que existem duas coisas que podem acontecer. Uma é a falta de sucesso e outra é a vergonha por ter alcançado algo indesejável, né? Ou seja, você vai lá e de repente você conquista alguma coisa que você não queria, ou que você acaba conquistando um resultado que você fala, mas não era isso que eu estava fazendo, não era por isso que eu estava fazendo esse meu trabalho. Então você acaba conquistando outras coisas que não estão de acordo com aquilo que você realmente desejava. Então, o que a gente mais vê hoje são pessoas com falta de sucesso, que é justamente o primeiro ponto que ele fala aqui, que são as pessoas que fazem muitas coisas, fazem tudo para todo mundo, até colocaria aqui não sabem dizer não, que ficam com a agenda cheia, todo momento falam que tem tarefa para fazer, que está super ocupado, e muitas vezes acabam não chegando em lugar nenhum. São super atarefadas, mas não são produtivas. E aí, ele vai falar aqui sobre esse padrão de pessoas, uma frase, quer dizer, na verdade são 2 frases que eu gostaria de compartilhar com você que fazem muito sentido para mim e vão fazer muito sentido para você. Ele fala assim, sobre esse padrão de pessoas, né? Ele fala assim, ó, essas pessoas vagam sem propósito, procurando algo para fazer e acabam fazendo o que parece casualmente em seu caminho. Então, o que aparece ali no caminho, elas vão lá e fazem. Movem-se inutilmente, se movem de forma inútil, sem plano, assim como formigas que rastejam sobre arbustos, subindo e descendo sem ganhar nada. Isso aqui, quando eu li essa frase, eu fiquei, cara, que porrada, que porrada. Porque eu me senti muitas vezes assim. Me senti ali fazendo um monte de coisas ou muito atarefado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí no final do dia, no final da semana, no final do mês, eu parava e me perguntava, mas o que eu realmente fiz esse mês? Qual foi o resultado que essa minha tarefa ou essas coisas que eu fiz me produziram? E eu falei, pô, mas não produziu quase nada, eu não tive praticamente resultados, parece que eu andei para vários lugares diferentes e não cheguei a lugar nenhum, né? É como se eu tivesse dado um passo para cada lugar diferente e no final eu voltei para o mesmo lugar. Né? Então é isso que o Sêneca está falando aqui. E aí quando eu li essa carta, né, e aí são inúmeras cartas que você pode ler nesse livro, se você quiser, essa coleção, né, essa coleção aqui é uma coleção que vem 3 livros, 2 do Sêneca e um do Marco Aurélio, você consegue ver aqui no link da descrição. Se você quiser comprar só esse livro, que daí é uma outra versão, também está o link aqui na descrição, você pode clicar ali e adquirir, eu acho que vale muito a pena essa leitura para sua vida. Mas eu tirei 4 insights aqui muito importantes que eu gostaria de compartilhar com você. Então, primeiro ponto, definir o seu objetivo. Por que é tão importante você definir o seu objetivo? Porque quando você define o seu objetivo, você começa a traçar metas que vão te levar àquele objetivo. Então, o que o Sêneca está falando aqui? Pessoas que vagam sem propósito, procurando algo para fazer e aparece casualmente algo no seu caminho. Então você pode identificar isso, sei lá, no seu trabalho, você está sempre ali, não sabe o que fazer, daí pega qualquer coisa para fazer no seu caminho e você acaba nunca produzindo o resultado que você quer. Ou você gostaria de ter um resultado na saúde, mas aí começa a acontecer várias coisas no seu dia, daí você não tem objetivo, aí você, quem sabe, mata ali a academia, mata um exercício que você ia fazer, e aparecem coisas ali e você acaba não cumprindo seu objetivo. Então, quando você tem um objetivo, você começa a programar formas de você cumprir esse objetivo. Então, esse primeiro objetivo ele é muito importante para justamente vir no segundo passo, que eu já vou te explicar.
Mas então primeiro você tem que definir o seu objetivo, o que você realmente deseja. Qual é o objetivo que você tem na sua saúde? Qual é o objetivo que você tem no seu trabalho? Qual é o objetivo que você tem na sua família? Qual é o objetivo que você tem na sua relação com Deus? Quando você começa a definir os seus objetivos, fica muito mais fácil você pensar e definir quais são as ações que vão te levar até lá. Então, se você não tem esse objetivo bem definido, e isso é algo muito comum das pessoas hoje, elas não têm objetivo profissional, elas não têm objetivo financeiro, elas não têm, elas só estão sobrevivendo, vivendo e não sabem para onde é que elas estão indo. E quando você não sabe para onde é que você está indo, realmente não adianta você criar um plano de ação, não adianta você buscar tarefas, porque se você não sabe para onde é que você está indo, o que adianta você ter uma agenda cheia de tarefas? Não adianta. E aí acho que é o problema que muitas pessoas têm hoje. Você lê um livro de produtividade e vê, por exemplo, a estratégia do livro A Única Coisa sobre os blocos de tempo. Você vai definir blocos de tempo para você focar em alguma coisa. Só que não adianta você só pegar a sua agenda e definir um bloco de tempo para alguma coisa se você não tem um objetivo definido. Porque se você não tem um objetivo definido, você não vai saber como usufruir ou usar aquele bloco de tempo da forma mais rápida ou da melhor forma, quem sabe nem da mais rápida, mas a melhor forma para você contemplar aquele objetivo. Então, até no livro Essa Única Coisa, vai falar qual é a coisa mais importante que você pode fazer para transformar todo o resto em desnecessário, ou que você possa fazer uma coisa só que vai produzir o maior resultado possível naquela área. Aí eu te pergunto, qual que é a área? A área é justamente ter a ver com o seu objetivo. Então, se você sabe qual é o seu objetivo, você consegue fazer essa estratégia do bloco de tempo, você consegue criar um plano de ação, você consegue definir as suas metas, suas atividades diárias, porque todas essas metas, elas vão estar de acordo ou vão estar mirando naquele objetivo. Então, por mais que seja falar ou chover no molhado, falar para você definir o objetivo, não adianta eu passar para você um monte de técnica de produtividade se eu não te falo e você não constrói o seu objetivo. Porque daí você vai virar exatamente o que o Sêneca está falando aqui de pessoas que vão para vários lugares, estão indo para um lado, que estão indo para o outro, mas não sabem, porque não tem propósito, não sabem o que elas estão fazendo. Elas fazem um monte de coisa, mas elas não produzem resultado em nada. E eu não quero que você seja assim, e eu percebi que eu estava sendo assim, porque eu caí nessa armadilha de comprar um monte de livro, buscar um monte de técnica de produtividade, faz isso, faz aquilo, enche a agenda, cria uma agenda ali para fazer um monte de coisa, mas para onde é que eu estava querendo ir? Eu não sabia para onde é que eu estava querendo ir. Eu só estava com a agenda cheia, ficando estressado, fazendo um monte de coisa que não me levava a lugar nenhum, né? Então, segundo ponto, depois que você define seu objetivo, você cria um plano de ação, focando no que mais importa. Então, o segundo ponto é criar um seu plano de ação focando no que mais importa. E aí, como é que eu faço isso? Eu pego o meu objetivo e eu começo a me perguntar. E aí, o livro A Única Coisa, eu acho muito bom a ideia de que ele traz, ele fala assim, ó, então vai lá e escreve 25 coisas ou 25 tarefas que vão te ajudar a chegar nesse objetivo principal. Aí você vai lá e escreve 25. Agora, dessas 25, escolhe as 5 mais importantes que, fazendo elas, vão fazer com que você chegue com mais assertividade nesse objetivo. Show! Aí você pega 5. Depois dessas 5, você fala qual é a única coisa dessas 5 tarefas, dessas 5 ações, que se eu começasse a aplicar agora, produziria um maior resultado para eu chegar nesse objetivo. Aí você escolhe uma e essa é a sua única coisa. Então, a questão de criar um plano, criar suas metas, claro, eu não quero dizer para você pegar só uma meta e ficar só focando nela. Não, mas eu quero dizer que essa meta que você chegou nesse formato 25-5-1, essa é a coisa mais importante que você tem que colocar na sua rotina. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo ali, eu estava com o objetivo de resolver minhas crises de ansiedade e de pânico. Daí eu fiz essa estratégia, escrevi 25 coisas, depois escrevi 5. As 5 finais ali envolviam buscar uma psicóloga que eu acredito que eu confiasse, então eu ia ter que fazer toda essa pesquisa. Também começar a fazer mindfulness, fazer exercício de respiração. Até eu coloquei em outro vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui, estratégias que eu usei para a questão da ansiedade da crise de pânico. Você consegue ver aqui as estratégias que eu compartilhei com você, foram as que eu fiz. Mas, por mais incrível que pareça, nesses últimos 5 objetivos, eu cheguei em um objetivo. Um deles, uma dessas metas, dessas 5 metas, era beber água. Beber ali cerca de 2,5 litros por dia. Porque eu vi e eu expliquei nesse vídeo que muitas vezes você aumenta seu nível de estresse, de ansiedade por você estar desidratado. Então eu transformei essa questão de beber água minha única coisa. E eu comecei a tomar bastante água. Eu vi que meu estresse já começou a diminuir. Claro, ele não foi resolvido, mas ele começou a diminuir. Por quê? Porque eu defini que beber essa água era a única coisa que eu tinha que focar no dia.
Então eu busquei as outras coisas, eu busquei ali mindfulness, eu busquei tudo isso, mas a minha única coisa que eu falei, eu vou proteger isso aqui e vou fazer isso aqui cumprir fielmente, foi a questão da água e já me ajudou. E aí você pode falar, nossa, mas é algo tão simples beber água, né? Exatamente, mas foi uma única coisa que me ajudou em todo o resto. Então esse é o objetivo dessa única coisa. Não é para você jogar todo o resto fora, mas é para você defender, vamos dizer assim, na sua rotina, aquele hábito. Você vai cumprir de qualquer jeito, você não vai deixar nada acontecer com ele. E você vai cumprir. Para algumas pessoas pode ser, por exemplo, sei lá, ler 10 minutos por dia, que vai ser sua única coisa. Ou pode ser que vai ser fazer uma caminhada, que você vai proteger com unhas e dentes para que você não falhe naquele objetivo. Então você vai fazer esse processo. Então você definiu o seu objetivo, definiu suas metas, encontra a sua única coisa depois que você define suas metas. E você vai entrar no processo de análise. Né? Eu trabalhei um tempo como analista de dados e eu entendi o poder da análise. Você tem que analisar os seus resultados. Como é que você vai medir seus resultados? Você vê se aquele processo que você criou, de metas e objetivos ali, eles estão te produzindo resultado. Então eu percebi que o objetivo ali que eu tinha definido da água estava produzindo resultado. Então eu falei, pô, vou focar nisso aqui. Até depois, na segunda semana ali, eu falei, ó, já consegui, agora tô tomando água aqui, tá produzindo resultado, agora eu vou buscar a minha outra única coisa. Então eu mantive aquele hábito, mas já encontrei qual era a minha próxima única coisa, vamos falar assim. E minha única coisa virou encontrar a minha terapeuta. E eu entrei, ele fez uma pesquisa naquela semana, eu falei, vou encontrar e vou resolver isso. Encontrei e essa foi a minha única coisa. Então perceba que a sua única coisa, ela pode mudar ao longo do tempo. Mas essa única coisa vai te trazer foco e vai te trazer ação de forma específica. Então, perceba meus objetivos como eles são específicos. Eles não são algo abstrato, né? Não é aquele negócio, defini meu objetivo, agora minha ação é vou melhorar de vida, ou vou viver mais leve, ou vou... Não é algo abstrato, é algo específico, é beber 2,5 litros de água. Essa semana eu vou fazer essa pesquisa da minha psicóloga e vou fechar com ela ali o pacote. Ah, não, essa semana eu vou ler 10 minutos de tal livro nesse período da manhã. Ele é específico, ele é claro, ele não faz o seu cérebro ter que pensar, né? Por que eu digo fazer o seu cérebro pensar? Porque quando você define uma meta, um objetivo, você diminui aquele processo de fazer o seu cérebro pensar. Então imagina que você define assim, ó, meu objetivo, minha meta, né? Eu tenho um objetivo ali que é viver uma vida mais leve, mais tranquilo, mais relaxado, com menos ansiedade. Beleza, esse é meu objetivo. Aí eu defino minha meta o seguinte, fazer mindfulness. Cara, essa meta, por mais que ela seja uma boa intenção, ela não é uma boa meta, né? Por quê? Porque ela faz seu cérebro pensar, e a gente não quer fazer nosso cérebro pensar. A gente quer definir uma meta, uma ação, que seja a prova de fazer o seu cérebro poder escapar daquilo, porque ele vai, porque tem que pensar, não. Então você vai lá e define, eu vou fazer 5 minutos por dia de mindfulness nesse link do YouTube aqui, você coloca lá o link do YouTube. Ou seja, você criou um plano praticamente à prova de falhas, porque o seu cérebro não precisa pensar. Você só tem o esforço de ir lá, abrir o vídeo e ficar 5 minutos vendo aquele vídeo. Então, quanto mais específico for, melhor para o seu cérebro. Então, por exemplo, minha questão da água, né? Eu não estou com a minha garrafinha aqui, mas a minha meta era tomar 4 garrafinhas por dia. E eu tinha definido assim, ó, uma eu vou ter que tomar de manhã, uma depois do almoço até as 3, uma ali até as 6 e outra até as 9. Eu tinha definido ali as metas. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu diminuo o esforço que o meu cérebro vai ter de ficar pensando que horas que eu tenho que tomar para conseguir tomar outra depois. Não, eu já defini as metas ali, eu já defini os horários, então é mais fácil do cérebro conseguir produzir esse resultado. E quando você tem esse resultado, você mede. Então, por exemplo, quando eu fiz esse processo da água, eu falei assim, pô, será que isso aqui está produzindo o resultado que eu quero? Realmente produziu, estou me sentindo um pouco mais tranquilo, um pouco menos ansioso, um pouco menos estressado, ok. Chegou na meta que eu realmente queria de estabilizar isso? Não. Então minha próxima meta agora, eu gostei dessa, eu vou continuar fazendo porque ela me ajudou, mas ela não resolveu. Então agora eu vou focar em outra tarefa que eu coloquei, que é buscar a minha psicóloga. E eu fui lá e aquela semana foi esse o objetivo, minha única coisa era isso. Então não foi tão simples, porque eu tive que ir atrás dela, porque eu tinha perdido contato, então teve que fazer todo um processo ali de ver como é que eu ia fazer, como é que é a questão financeira, como é que é isso, então foi todo um processo. Claro, se você já tem alguém, você já está tudo organizado, você pode resolver isso um dia, em uma tarde, em uma hora.
Mas quem sabe para você que não tem um contato ou que não sabe como fazer, você vai ter que pesquisar, você vai ter que saber sobre a pessoa, porque você tem que criar todo um processo ali de confiança com o profissional e tudo mais. Então você vai demorar um pouco mais. Então tá tudo bem. O importante é você definir essa meta e quando essa meta é a sua única coisa, você vai dar muita atenção para ela no seu dia. Você vai sempre tentar focar nela e dar prioridade para ela. Então é muito importante você medir o resultado. E isso é uma coisa que poucas pessoas fazem. Primeiro, já existem muito poucas pessoas que definem objetivos claros e específicos, como eu estou falando para você fazer. Segundo, dessas pessoas que definem metas, um objetivo claro e específico, menos ainda vão produzir metas claras e factíveis para fazer seu cérebro diminuir a chance dele parar de fazer aquilo. Segundo ponto. Terceiro ponto que menos gente ainda faz, que é justamente medir os resultados. Olhar para os resultados e falar assim, olha, eu defini isso aqui como minha única coisa, mas quem sabe não funcionou para mim, não deu certo. Então eu vou ter que buscar outra única coisa. Ou, essa aqui foi muito boa, show, já me produziu o resultado que essa tarefa teria que me produzir, agora eu vou ter que escolher outra para focar nesse resultado. Então você tem que medir, isso é uma capacidade analítica que você tem que desenvolver, de você olhar, e eu não estou falando como muitas pessoas fazem, se transforme numa empresa, finja que você é uma empresa. Eu acho que a vida tem que ser mais leve que isso. Mas, apesar de que você não precisa ser uma empresa, eu acredito que você precisa ser analítico com você mesmo. Você precisa pensar sobre a sua vida. Você tem que olhar e falar assim, isso aqui tá dando certo? Tá dando certo, vou continuar fazendo. Não tá dando certo, vou ter que trocar. Não, isso aqui me deixou mal, isso aqui eu não quero fazer, então tira. Você tem que analisar e você tem que melhorar esses seus processos consigo mesmo. Se você não cria esses processos consigo mesmo, acredite, seu cérebro ele foi feito para colocar você numa zona de conforto e fazer você, pior ainda, se adaptar com as coisas ruins que você está vivendo. Então muitas pessoas se adaptam às coisas ruins que estão vivendo. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que falavam que sentiam muita dor, seja emocional ou seja até física muitas vezes. Ah, mas eu aprendi a me adaptar, então eu faço isso para não sofrer tanto, ou eu uso a bebida como uma forma de afogar minhas mágoas, ou eu uso a pornografia, eu uso isso, uso aquilo. Então, tipo, as pessoas elas não conseguem medir o resultado e olhar para si mesmo, se analisar e buscar uma forma de resolver. Então é isso que eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Não se coloque numa zona de conforto, não se adapte às coisas ruins. Você tem que resolver as coisas ruins. Elas estão ali para serem resolvidas. E aí, quando você já definiu seu objetivo de forma clara, como eu te falei, definiu suas metas ali, encontrou sua única coisa, lembrando que essa única coisa ela pode mudar ao longo do tempo e ela até foi feita para mudar, né? Então você focou ali, resolveu um problema, show, agora eu vou focar nisso aqui. Não tem problema. E você pode ter uma única coisa para cada área da sua vida. Você pode ter uma única coisa na saúde, você pode ter uma única coisa do seu financeiro, do seu profissional, do seu intelectual, do seu espiritual. Não tem problema. Você pode ter várias únicas coisas. Só, claro, né? Você não vai se encher e aí transformar tudo numa única coisa e aí você vai entrar justamente no que a gente está evitando de ter milhões de tarefas, mas realmente você quer focar no que mais importa. Então você definiu isso, definiu o que mais importa. Aí você mediu os seus resultados, que é muito importante. Meça, veja o que você está fazendo, se está produzindo o resultado que você quer, se poderia ser algo melhor, se você poderia melhorar. Faça essa autoanálise. Não, de novo, não é se transformar em empresa, mas é ser sincero e cuidar de você mesmo. E 4, você melhora o processo. Então você foi lá, definiu o seu objetivo, escreveu no papel, definiu suas metas, mediu seus resultados. Agora você vai melhorar o processo. Como assim, Ângelo? Você viu que algo que você fez ali foi bom. Ok, então você vai focar naquilo ali, vai manter aquilo ali, enquanto você busca outra coisa que também vai te ajudar e você vai criando um processo, literalmente. É quase como se fosse uma empresa. É quase como se fosse uma empresa, mas você não é uma empresa. Então você vai entender esses processos como uma forma de você melhorar a sua vida, mas sem se cobrar e sem se culpar em cima disso. Vivendo uma vida de forma mais leve. É isso que é o meu processo hoje, encontrar a vida de uma forma mais leve. Por isso que eu estou lendo esse livro chamado Sobre a Vida Feliz e Tranquilidade da Alma, para você viver uma vida mais leve. E querendo ou não, hoje em dia, essas ferramentas de produtividade e coaching e palestras e tudo mais, eu sou formado em coaching, então eu posso falar com bastante propriedade para você. Muito dessa cultura foi criada em cima de fazer você virar uma máquina, e você virar uma empresa, e você se alta performance. Eu acredito que a palavra alta performance já matou muita gente. E quando eu digo matou, não digo eu não digo só realmente, né? Realmente matou, mas eu digo que
muitas pessoas buscam alta performance e ficam com crise de ansiedade, tem crise de pânico, tem isso porque justamente não estão entendendo que elas são humanos. Então, essas estratégias que eu trouxe para você são estratégias que eu tô vendo começar agora, né, criar uma cultura de falar sobre a produtividade lenta, como disse o Cal Newport, que é um autor que eu gosto bastante, de trazer essa ideia que a produtividade ela tem que ser de uma forma leve, você tem que viver de uma forma mais leve. A vida já é dura demais para você querer se tratar como uma empresa. Então, se você é um atleta, você pode se tratar como uma empresa. Você é um atleta, vive uma vida de atleta, se você é isso, você é aquilo. Mas para 98% das pessoas, você se tratar dessa forma, você só vai se machucar. Então, você quer ver uma vida de forma mais leve. Então, é por isso que eu acho que esse livro vale a pena. Então, pega essas 4 dicas aí, aplica, né? Que o meu objetivo desse vídeo é para ajudar você a aplicar isso e não ficar só de forma consumindo um monte de coisa sem conseguir colocar em prática. Então vamos de novo, definir seu objetivo de forma clara e objetiva, saber para onde é que você está indo. 2, criar um plano de ação focado na sua única coisa, encontrar a sua única coisa que você vai focar naquele momento, para daí depois, se precisar, que vai ser o passo 3, você vai medir os resultados, você vai ver se vale a pena continuar naquilo, ou se vale a pena mudar, ou se vale a pena manter aquilo ali, adicionar mais alguma coisa. Você vai medir esses resultados e você vai melhorar o seu processo. Então você fez tudo isso, você viu, como é que eu posso melhorar agora? Tem alguma ferramenta que eu posso aplicar aqui? Quem sabe uma ferramenta? Quem sabe alguma outra coisa que eu posso melhorar isso aqui? Posso pedir ajuda para alguém? Você vai melhorar esse seu processo. E de novo, esse processo ele serve para você viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, e não para que você se mate fazendo alguma coisa que só vai te fazer sentir mal ou que vai fazer você se sentir decepcionado, como muitas ferramentas estão aí e matando um monte de pessoas em nome da alta performance. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Vou apagar isso aqui, né? Já que eu comecei ligando, vamos terminar desligando.